Fala aí, meus caros, tudo bem? Já beberam água hoje? Todo mundo hidratado? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série de resolução da prova da FATEC na prática. Essa série em que eu resolvo a questão junto com vocês aqui no vídeo pela primeira vez, tá bom? Então, o intuito dessa série aqui não é tanto passar o conteúdo das questões, mas sim explicar para vocês um pouco das estratégias de prova que eu uso para resolver questões e dar algumas dicas de estudo através de questões, tá bom? Que é a forma como eu acredito que vocês deviam estudar para a FATEC. Beleza? Bora começar do começo aqui então. E o começo é ler a questão. Vamos ler a questão para a gente ver o que ela pede para a gente. Vamos lá. Uma alimentação saudável e variada, em que se come de tudo nas quantidades adequadas, considerando as necessidades diárias de carboidratos, proteínas, gorduras, minerais, fibras e água, pode ajudar a prevenir doenças, dar mais disposição, melhorar a qualidade de sono e favorecer o bem-estar. Sem os nutrientes certos, muitas das nossas reações bioquímicas deixam de acontecer como deveriam. Isso pode resultar em doenças graves. Com base no texto, pode-se afirmar corretamente que o benefício à saúde, que é benéfico à saúde, vamos lá, consumir defumados e embutidos ricos em gorduras e em sódio, pois diminuem a pressão arterial, colesterol e o risco de alguns tipos de câncer. Não, não é. Isso aqui é um conteúdo que você precisa saber, né, que defumado e embutido no fim não faz bem à saúde, e o texto está justamente falando que a alimentação saudável é o foco, então isso aqui está indo contra o texto. Eles de fato são ricos em gorduras e sódio e não diminuem a pressão arterial, tá? Isso aqui é um conceito que, pelo menos a forma como eu entendo, de novo, não sou professor do assunto aqui, vou falar para vocês como eu entendi esse conceito e como eu entendo até hoje quando eu estou estudando. Pressão, no fim, pensa uma mangueira. Que é uma mangueira, se você fecha um pouco a ponta, sai a água mais forte, ou seja, você aumenta a pressão. Então, quando você tem um espaço e você diminui um pouco desse espaço, você aumenta a pressão, beleza? De uma forma bem simplificada, é isso. A gordura, eu sempre enxerguei que esse tipo de coisa gordurosa e tal, pode ir para as veias e, guardar as devidas proporções, diminuir o espaço que tem na veia para o sangue correr. E aí, por isso, ele aumenta a pressão arterial, não diminui, como o texto sugere. Tá bom? Então, essa é a lógica que eu uso. Não vou falar para vocês que biologicamente está correto, mas é como eu sempre entendi esse tipo de coisa. Tá bom? Eu sempre tive dificuldade em biologia, então esses entendimentos me ajudavam nesse tipo de questão. Mas no fim, essa aqui não é. Vamos para B. Consumir nas refeições apenas alimentos industrializados e altamente processados, pois garantem o aumento da imunidade e a prevenção a vírus e bactérias. Então, de novo, não. A gente sabe que alimentos industrializados e altamente processados aqui é tipo uma salsicha da vida, essas coisas que são altamente processadas, enfim. E a gente sabe que isso não faz bem à saúde. E a dinâmica do texto é justamente o contrário, né? E aqui a gente está começando, sempre comecem olhando o que a questão pede, que é com base no texto. E o texto está falando justamente de comer saudável. E aqui a gente está indo numa linha totalmente diferente, ou seja, a alternativa B também não é. Vamos lá. Preferir suplementos alimentares industrializados de vitaminas ou de proteínas, pois são mais saudáveis e não colocam a saúde do corpo em risco, ao contrário da ingestão de alimentos naturais. Aqui, esse ao contrário de ingestão de alimentos já me pega, porque o que ele está falando? Ele está falando, ó, vamos preferir então suplementos alimentares industrializados. Coisas industrializadas, assim, a regra de dedo é que no geral é melhor natural. Beleza, ele está falando que são mais saudáveis e não colocam a saúde do corpo em risco, ao contrário da ingestão de alimentos naturais. O que esse ao contrário quer dizer? Ele está falando, olha, coisas industrializadas, suplementos, fazem bem à saúde. Já coisas naturais fazem mal à saúde, porque é o contrário, né? Então, a gente já consegue eliminar essa questão por isso também. Então, essa aqui também não é. Beleza? Optar por temperos naturais, como ervas aromáticas e especiarias que contêm vitaminas, minerais e antioxidantes, em vez de temperos industrializados com alto teor de sódio e conservantes. Essa aqui parece estar correta, tá? Essa aqui parece estar correta. Ele está falando de temperos naturais e está falando para a gente ir contra o industrializado devido ao alto teor de sódio, que faz sentido. Beleza? Optar por alimentos ricos em gordura trans, que não se depositam em nossas artérias e que foram desenvolvidos pela indústria alimentícia para manter os alimentos, para manter alimentos mais tempo sem estragar. Isso aqui, optar por alimentos ricos em gordura trans, a gente já mata que isso não faz bem à saúde. Então, essa aqui também não é, essa não é, essa não é e essa não é. Então, a gente fica com a alternativa D. E, dando tudo certo, a gente vai acertar a segunda questão que a gente fez. Né? A primeira a gente acertou, vamos ver a segunda se a gente acerta. Deixa eu até ajustar isso aqui para ficar bonitinho, só para o meu toque não reclamar. Eita, mas aí vai deixar de tamanho diferente? Não, vamos arrastar um pouquinho aqui.
aumentar o suspense. Pronto, arrastei. Vamos lá. Ó. Vamos ver qual que é a alternativa 2. É a D, de biologia. Então a gente acertou, de fato, é a alternativa D, faz sentido, apesar de ser uma questão de biologia, e de fato, falar de alguns conceitos aqui, nada muito avançado, tá? Mas conceitos que se você está saindo da escola recentemente, ou mesmo se você está habituado a escutar jornais, notícias, eles falam esse tipo de coisas, você conseguir resolver essa questão com interpretação também. Porque o que eu senti aqui é que a questão correta estava, entre aspas, óbvia aqui, né? Ele está falando de tudo, falando bem de coisas industrializadas, que a gente sabe que é ruim, por mais que a pessoa de repente saiu da escola faz tempo, mas todo mundo fala que coisas industrializadas são ruins, então é conhecimento popular, você saberia. E nessa aqui ela fala de coisas naturais, fala bem o que faz sentido. Então a questão que tem interpretação e tem um pouco de conhecimento popular aqui. Eu não sinto que tem um conhecimento muito específico de biologia. Por mais que ele fale dessas coisas de alimentos ricos em sódios, que diminuem a pressão arterial, que é um conceito de biologia que eu sinceramente não tenho certeza de como funciona, e ainda assim consegui responder, não é uma coisa que é essencial para você resolver a questão, saber exatamente isso. Eu acho que você conseguiria resolver só com conhecimento popular e interpretação. Beleza? Então é isso, senhores. Estamos na nossa segunda questão, 2 acertos. Vamos tentar quebrar nosso recorde da prova passada, que está bem alto, sendo sincero, eu acho que a gente não vai conseguir. Eu estou meio enferrujado, por mais que eu tenha feito a prova passada. Na prova passada a gente acertou 52 de 54. Vamos ver se a gente consegue manter pelo menos o padrão aqui, manter na casa dos 50. Vai ser nossa meta aqui. Beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Bebam água e até o próximo vídeo.